Daqui a pouco a gente vai apresentar o João Américo, ele que traz o tema fotografia sensual com iluminação natural. Bacana, né? É super diverso o universo da fotografia. A gente já passou aqui pela gastronomia, comunidades, tem de tudo. Então, daqui a pouquinho a gente vai bater esse papo aí com o João Américo. Como é que estamos, diretor? Beleza? Podemos começar? João Américo já está por aqui. Chega para cá, meu querido. Bem-vindo. E aí, irmão? Tranquilo? Bom? O microfone é todo seu, fica à vontade, tá? É isso aí, gente. Hoje eu vou falar sobre fotografia sensual com iluminação natural. Passa para mim, por favor. Kleber. Por mim, né? João Américo, pode passar? Esse sou eu, gente, mas assim, né? Tá um pouquinho desatualizado. Casa de Ferreiro, Espeto de Pau. Essa foto aí é de 2013, eu acho, mas próxima vez eu vou botar uma foto mais atual, tá? Eu prometo. Pode passar? E daí, para vir trazer hoje esse conteúdo, né, gente, eu fiquei perguntando quem sou eu, João Américo, né? Quem sou eu? Porque se você quer saber sobre fotografia de ensaio sensual com iluminação natural, o que a gente tem? Você pode entrar no meu site, joaoamericofotografia.com, mas ali você vai ver uma série de fotografias, fotos de todo jeito. Mas para o tema de hoje, eu acho melhor você entrar no meu Instagram, pode passar, que é o @JoãoAmérico. Pode passar aqui? Aí. Pode passar. No Instagram, @JoãoAmérico, vocês vão ver um pouquinho mais sobre o que eu faço muito hoje e o que eu estou fazendo, né, o que eu estou mostrando de trabalho no Instagram e o que eu vou falar aqui hoje para vocês. Eu vou fazer um breve resumo, tá? Então, só para você também, só para atualizar aqui, quem ainda não entrou no meu Instagram, quem não entrou no meu site, quem não me conhece, rapidinho vou falar aqui. Em 2008 para 2010 eu comecei os meus estudos em fotografia e quando foi mais ou menos 2010 eu comecei pode passar? Eu comecei pela luz artificial, né? Eu queria muito, eu trabalhava com a iluminação muito voltada para moda, muito voltada para publicidade, então eu acabei trabalhando com a luz artificial. Mas para falar de luz artificial, eu também tenho que explicar para vocês rapidamente, né, para quem ainda não manja de tudo isso, a diferença entre luz artificial e luz natural. Basicamente, de forma simples, a luz natural é a iluminação que a gente tem, que vem da natureza. Então, normalmente a gente vem, é a iluminação do sol, ou a do sol como ela vem refletida de diversas formas, ou difusa, né, por um dia nublado, ou por uma copa de uma árvore. Então, essa é a iluminação natural. E, como eu disse, eu trabalhei muito com a iluminação artificial. A luz artificial é aquela luz que a gente leva para o setting. Por exemplo, aqui a gente está com vários painéis de LED, e em algum lugar a gente, por exemplo, no estúdio fotográfico, a gente trabalha muito com flash. Então, eu comecei nessa parte da iluminação artificial pelo strobist, né? Strobist seria o pessoal que trabalha com estrobo, com aquele flash que a gente tem, aquele flash que a gente utiliza em cima da câmera, né? É uma forma que a gente, na época, estava muito em voga, estava muito comum trabalhar com essa iluminação estrobista, né? Que é uma iluminação mais barata, né? Uma forma mais fácil de fazer, mais fácil de carregar, porque a iluminação de estúdio ela é um pouquinho mais complicada de você trazer, de você fazer. Porque a iluminação de estúdio, você levar, por exemplo, um ambiente externo, ele é muito pesado, ele requer, na época você tinha que levar às vezes até um motor a diesel para poder fazer o flash funcionar ali na hora. Então, na época eu tinha muito esses estudos para como fazer a luz artificial de uma forma mais simples, que era o estrobo, era o strobist, né? Em 2010 eu fiz aquela foto, só volta um pouquinho, Kleber, só um aí. Esse foi um primeiro ensaio que eu fiz em 2010, foi a minha irmã, isso aí era
um quarto lá da casa que eu trabalhei justamente com essas luzes, né, de flashes remotos, em que eu acionava pelo radio flash. Próximo, por favor. E esse foi o meu primeiro editorial de moda, foi em 2010, na mesma situação, utilizando apenas um flash, um Canon 580, disparado por um radio flash num ferro velho, né? A próxima foto também, ela ainda é do mesmo editorial. E em 2010 também eu fiz, pode passar, o meu primeiro ensaio sensual, né? Foi em 2010 que eu boto assim que eu comecei minha carreira de fotógrafo, né? Foi quando eu montei o meu site, foi quando eu mostrei meu trabalho e o pessoal me chamou para fazer os ensaios, né? E daí eu tive meu primeiro ensaio sensual. E de 2010 para 2015 eu sempre trabalhei os ensaios sensuais com flash. Sempre estava... Porque qual que é a vantagem assim maior de você trabalhar com flash? Você domina a luz, você faz a luz que você quer. Então foi isso que eu fiz em 2010 até 2015. Eu trabalhava muito com a luz de flash. Eu chegava numa cena, existia uma iluminação e eu melhorava essa iluminação do jeito que eu quisesse. Eu construía a iluminação utilizando os flashes. Então de 2010 para 2015 eu fiz, por exemplo, inclusive esse projeto que chamava Elas ONU, que era um sensual fashion, no qual eu trabalhava com o flash para iluminar o rosto da modelo. Você pode ver na próxima foto também, ó. Eu tento sempre trabalhar, aqui eu tinha uma luz natural, por exemplo, vindo daqui, era um amanhecer, e eu vim com flash desse lado aqui para preencher a sombra, porque eu queria uma iluminação dividida, só que ela preenchida, eu não queria muito forte, muito rasgada. Então eu utilizava sempre para poder preencher essa iluminação artificial, para preencher o rosto da modelo. Próxima foto, por favor. Vai ficar um pouquinho mais evidente nessa foto, que aqui a gente tinha uma iluminação muito difusa, mas eu joguei bem frontal, quase, né, fazendo um 45 graus, quase frontal no rosto da modelo. Na próxima foto. Aí fica bem claro, né? Eu joguei o flash bem de frente para a modelo, bem iluminando o rosto da modelo, né? É um tipo de coisa que a gente não tem muito na iluminação natural. E em 2015, eu passei por uma reflexão, né, na minha fotografia. Eu falei, tá, eu queria fazer fotografia sensual, não desse jeito, que é o jeito tradicional de se fazer, que seria com iluminação artificial. Eu queria tentar trabalhar uma iluminação mais simples. Nessas reflexões eu voltei naquele ensaio de 2010, aquele primeiro ensaio sensual, e vi umas fotos, né? Eu fui avaliando todos os ensaios sensuais que eu tinha feito até então. E nesse primeiro ensaio tinha essas fotos que eu tinha feito de making off, que era o momento que a modelo estava botando essa cinta liga. Eu falei, olha, eu vou fazer umas fotos aqui, sem o flash, só para ver um making off, né? Para a gente depois ter isso aí de registro. E ficou daí que eu vi que dá para fazer uma iluminação natural, dá para trabalhar com iluminação natural em ensaio sensual e que fica bem interessante, né? Próximo slide, por favor. E daí foi em 2015, né, fazendo essa reflexão e voltando no primeiro ensaio sensual, que eu comecei os ensaios suítes, que são esses ensaios com iluminação natural, ensaio sensual com iluminação natural, que eu tenho lá no meu Instagram. Tá? Próxima foto. E daí a gente tem, por exemplo, esse aí foi um dos primeiros ensaios, aquela foto anterior foi do primeiro ensaio, essa aí a da Alana foi no segundo, pode passar. E daí, beleza, começamos aqui, essa aqui eu acho que foi o terceiro ensaio, né? Foi o terceiro ou quarto ensaio, que foi fotografia sensual, combinação natural. E daí, assim, tradicionalmente, como eu disse, a gente trabalha muito com flash na fotografia sensual. Nesse caso, eu comecei a querer quebrar, uma das coisas dessa reflexão 2015, foi querer quebrar essa iluminação tradicional. Eu queria fazer um ensaio que fosse um pouco diferente, um ensaio sensual que fosse um pouco diferente. E aí é quebrar a cabeça na iluminação natural. Pode passar, por favor? Porque, assim, a iluminação tradicional, como eu disse também, o flash ele traz maior controle da iluminação. Você consegue fazer uma iluminação muito mais simples, muito mais, digamos, mais bonita esteticamente, às vezes com a iluminação natural, porque você tem esse controle de você colocar assim, não, eu quero sempre o rosto muito bem iluminado. Você pode ver isso muito no boudoir. A gente trabalha com os flashes, né, no ambiente, casando com a luz do ambiente, e a gente tem esse maior controle da iluminação. A gente consegue sempre iluminar muito o rosto da modelo.
Vocês vão ver aqui nos Insight Suites, eu trabalho muito assim, às vezes não mostrando tanto o rosto da modelo, não mostrando o olhar dela para a câmera, né? Então, na iluminação natural, a gente requer um planejamento mais restritivo, né? Diferente da iluminação artificial, que o planejamento é mais livre. Por que é mais livre na iluminação artificial? Porque você consegue, digamos, num ambiente, chegar e falar, não, eu quero que você sente ali, eu vou fazer toda a iluminação do jeito que eu quero, para que a gente tenha a foto do jeito que eu quero. Na iluminação natural, a gente tem essa restrição, porque a gente olha para a cena e a gente tem que tentar posicionar, inclusive, a modelo de uma forma que fique interessante, que fique bonito, que a cena fique construída. Então você ainda fica um pouco refém do ambiente no qual você vai fotografar. Você fica refém do sol que você vai ter no momento que você vai fotografar. Então, da iluminação natural, a gente depende muito do ambiente. A gente também depende do comportamento da luz ao longo do dia, né? Tem pessoas que fotografam mais pela manhã, no nascer do sol, porque precisa daquele tipo de luz, às vezes que é uma luz muito frontal, ou então que é uma luz lateral, então, ou um contraluz, então ela precisa dessa iluminação mais no momento pela manhã, né? Ou no pôr do sol. Já para quem gosta de uma iluminação mais difusa, depende de um horário mais, de uma luz mais suavizada, né? Um momento ou de luz nublada, ou de você estar num ambiente em que a luz não vai entrar de forma direta, né? Eu normalmente fotografo os Insight Suites nesse momento, seria no momento de 10 da manhã até as 4 da tarde, porque eu trabalho com essa fotografia feita num ambiente fechado, com as luzes entrando de forma indireta pela janela. E na iluminação natural a gente também tem como eu disse, nessas escolhas restritivas. Se você vai trabalhar com a luz direta ou se você vai trabalhar com a luz indireta. Se você trabalha com a luz direta, você tem que trabalhar mais ou no nascer ou no pôr do sol. Se você gosta de trabalhar com a luz mais indireta, né, mais difusa, num ambiente fechado, você vai trabalhar nesse horário de 9 horas até umas 5 da tarde. Então, vamos aqui, uma iluminação natural com locação aberta, a gente tem esses tipos básicos de iluminação. O contraluz, o frontal, o lateral, o superior e uma forma mais difusa também. E isso lembrando que a gente sempre pode utilizar um rebatedor, seja ele artificial ou ele sendo natural do ambiente, da cena que você está, para difundir essa luz. Já na iluminação natural com locação fechada, a gente tem um plus. Pode passar, por favor? Que a gente pode trabalhar também com uma iluminação meio mais mista, né? Isso é mais comum você trabalhar numa locação fechada com uma iluminação de múltiplos lugares, né? Não só de um ponto como a gente trabalha numa locação aberta, que é só trabalhar com a luz do sol. Então a gente trabalha às vezes com a luz do sol vindo de diversos lados às vezes do ambiente. Eu vou mostrar para vocês já nessas representações. Vou mostrar aqui agora para vocês primeiro o contraluz. O contraluz é esse tipo de iluminação que você bota a modelo na frente da luz, né? Então você tem esse posicionamento aqui. Lá está a luz, a fonte de luz, normalmente o sol, ou o sol de uma forma difundida, né, rebatida. Aqui está a modelo e aqui está o fotógrafo. Então você tem um contraluz. Mas não necessariamente você precisa fazer uma silhueta. Silhueta é quando você tem só, né, o contorno da modelo na contraluz. Na próxima foto aqui, ó, a gente tem não uma silhueta, a luz está atrás da modelo, a fonte de luz, só que a gente tem uma reflexão muito grande no ambiente, porque é um ambiente fechado, um ambiente de banheiro. Então a gente consegue uma iluminação difusa, suave, né, não tão forte quanto a iluminação que vem de trás, que ainda é um contraluz, mas não se trata tanto de uma silhueta. Próxima foto, por favor. Aqui a gente também tem um contraluz um pouco deslocado, né, no qual você vê que a luz ela faz um recorte na modelo, ela está vindo de trás, mas ela não está vindo tão reto, né, tão de trás assim. Está vindo um pouquinho acima para trás. Próxima foto. Aí a gente já tem o contrário, a iluminação frontal. Se aqui no contraluz a gente tinha o fotógrafo aqui, a modelo aqui e a luz lá, na iluminação frontal
é como se eu passasse para esse lado de cá. Então, o modelo ficaria aqui, eu fotografando aqui, e a luz atacando ela de frente, né? Então, a gente tem essa iluminação vindo de forma mais chapada, mais ampla e iluminando toda a modelo. E às vezes, né, dependendo se o ambiente atrás estiver fechado, a gente não tem tanta luz atacando atrás. Então, a gente tem esse recorte da modelo diante de um ambiente que está menos iluminado que ela. Igual nessa foto aqui, em que tem a modelo, por exemplo, segurando a máquina instantânea, né? Ela está de frente para a luz e eu tô de costas para a luz, né? E ela está iluminando frontalmente a modelo. Já na próxima foto, a gente tem uma iluminação lateral. Ué, mas é o mesmo, não é a mesma foto? Não, não é, gente. Eu mudei um pouco, né, o posicionamento da modelo em relação à luz e o meu também. Então, se antes a luz estava aqui atrás, a modelo estava aqui e eu fotografando aqui, eu me desloquei aqui um pouquinho para o lado, a luz veio daqui e pedi para a modelo olhar, ficar de frente para mim. E nisso a gente tem essa iluminação lateral. É uma forma de iluminação lateral. Em ambientes fechados, isso é possível de uma forma difusa, naquele horário que eu falei, né? Porque ele vai entrar por uma porta, por uma janela. Mas essa iluminação natural, para ser em ambiente aberto, ela tem que ocorrer ou no nascer ou no pôr do sol. Essa é uma iluminação natural, lateral também, só que ela veio um pouco diagonal, né? Que veio um pouquinho mais de cima, mas ainda é uma iluminação lateral. Próxima aí. Aqui a gente tem uma iluminação superior em um ambiente aberto. Como que funcionou isso? A modelo estava posicionada em um local em que tinha uma copa, né, de árvore com uma pequena fenda, e nessa fenda estava entrando a luz e atingindo a modelo assim por cima, né? Então, nesse momento, para às vezes você não fazer aquele chamado olho de guaxinim, não fazer aquelas sombras indesejáveis assim, embaixo do olho, uma das técnicas que a gente pode utilizar é pedir para a modelo levantar o rosto. E fica interessante até o efeito, porque ela está olhando para a fonte de luz, né? Ela está trazendo o olhar dela, a face dela para a luz, ao mesmo tempo que ilumina uniformemente, né, o rosto. Já nesse aqui, vocês vão falar, ué, João, mas aqui a fonte de luz não está vindo de cima, como ela é superior? Mas é o posicionamento da luz em relação ao modelo e a mim, ela vem de cima, né? Então, só voltar um pouquinho, Kleber. Então, nessa foto aqui, a gente tem a fonte de luz vindo da parede, o que seria alguma coisa lateral se ela estivesse em pé, mas como ela está deitada no chão, a luz está vindo de cima dela e está fazendo aquela sombra que eu falei, né, embaixo dos olhos. Se for uma coisa intencional, se for um planejamento que você fez, fica interessante, você vai conseguir trabalhar. Mas muito cuidado com esse tipo de iluminação, tá? Superior. Aqui eu já pedi para a modelo posicionar o rosto para cima, né? E que daí a gente teve o desfazimento desse olho de guaxinim. Próximo slide, por favor. E aqui a gente tem uma iluminação difusa, né? No caso, seria como se fosse como é num ambiente aberto, a gente está em um dia nublado, né? A luz está vindo de cima, seria uma superior, mas como a modelo está deitada, o lado que está iluminando o rosto dela, a face dela, o corpo dela, está sendo frontal. Então a gente está tendo uma iluminação frontal, só que ela difusa, né? Aqui a gente está tendo uma iluminação difusa, está vindo do mesmo jeito, assim, um pouquinho mais de cima, um pouquinho mais inclinado, só que era um dia nublado também. Então, no ambiente aberto, em dias nublados, a gente consegue essa iluminação difusa. Aqui já tem uma iluminação difusa pelo ambiente, né? É o que eu falei dos rebatedores da cena. São rebatedores naturais de cena. A gente está num ambiente em que, por mais que esteja acontecendo um contraluz, a luz está vindo atrás da modelo, a gente tem essa luz espalhando pelo ambiente todo, que é todo branco. O lençol que está perto dela é branco, a parede de todo o ambiente é branco, até o vaso lá, todos os objetos ela fez nesse estúdio para que fosse uma iluminação bem difusa. Então, que qualquer momento que você fotografar, você vai ter essa iluminação bem espalhada, bem difusa. Então, é um contraluz, mas com a iluminação difusa pelos objetos, né, pela cena que a gente tem, pelos refletores naturais de cena. Aí, outra foto também no mesmo ambiente, vocês podem ver que todos os objetos,
até o chão, né, em volta dela, eles refletem muito a luz. Então a gente vai ter uma iluminação difusa de qualquer ângulo que eu for fotografá-la. E aqui seria o que eu falei antes, né, que dentro de um ambiente fechado, mas utilizando a iluminação natural, você consegue fazer essa iluminação. Lógico, você vai ter uma principal, no caso aqui a gente tem um contraluz, que é um contraluz, é o principal, mas lembrando que ele não é só o contraluz, a gente tem outras luzes atuando ali, então a gente tem muito mais que a luz principal. A gente tem em outras janelas, na próxima foto aqui, ó, vocês podem ver, que a gente tem várias janelas dessas assim, nesse quarto. Então tem duas ali atrás, tinham duas aqui na frente, e que fotógrafo de luz natural fica assim, gente, ambiente fechado, fica abrindo, fechando porta e janela, cortinas, para justamente ajustar a luz conforme a gente queira, né? Então eu ficava fazendo essa brincadeira de às vezes fechar uma cortina, fechar uma porta, fechar um basculante, alguma coisa assim, para sempre fazer iluminações diferentes e posicionando a modelo em lugares diferentes, falando, ó, fica um pouquinho ali, olha para cá, olha para lá, e nisso a gente ia conseguindo trabalhar a luz tanto no rosto dela como no corpo, né, fazendo diversas composições interessantes. Aqui para vocês verem mais algumas fotos, né, ainda nesse ambiente. A gente fez uma série de fotos bem legais. Daí vem uma pergunta, né? Fotografar com luz natural é mais fácil? Cara, não existe esse negócio de fácil. Eu acredito que assim, você tem que traçar o que você quer fazer e que daí você vai ter o tipo de trabalho que você quer ter também. Que você vai... Por exemplo, no Flash eu tenho vários tipos de trabalhos diferentes. Eu tenho que carregar as baterias, eu tenho que levar a luz para o ambiente, eu tenho que tentar harmonizar a temperatura de cores dos equipamentos que eu estou utilizando com a do ambiente. Mas eu consigo compor em vários lugares dentro desse ambiente, porque eu vou sempre fazer a minha luz principal. Eu consigo sempre moldar a iluminação que eu vou utilizar ali na cena. Já numa luz natural, com a iluminação natural, você tem que se planejar muito mais, assim, chegando antes no ambiente, ou então perguntando para a pessoa, tentando entender como funciona o ambiente antes de você fotografar. Você tem que saber como que a luz funciona, como que é a dinâmica de luz de acordo com diversos horários do dia nesse ambiente. Se ele é nascente, poente, ou se nem entra luz direta, porque tem muitos fotógrafos que fotografam com a luz direta, então, e dentro de um ambiente fechado. Então, você tentar fazer um trabalho desse, e se você chegar no ambiente e ele não entra luz direta em nenhum momento nesse ambiente, você acaba o seu trabalho antes de chegar, né? Então, é importante que... Então, a gente entra até na próxima pergunta, como que eu posso aprender, né? É importante sempre você estudar bastante, ver como que você quer desenvolver a sua luz natural, como você quer desenvolver o seu trabalho. E, poxa, a internet, né, tá cheio de informação gratuita e paga, né? Eu mesmo dou workshops, antes eu dava workshop presencial, agora a gente está num problema, né? A gente está num momento que a gente está tendo que adaptar bastante esse tipo de trabalho. Então, logo, logo vou lançar alguns workshops online, mas o importante é que sempre a gente estudar, né? Trabalhar em cima. A gente tem vários centros de formação, inclusive de fotógrafos, assim como aqui, onde a gente está apresentando. Mas o importante é a gente sempre procurar estudar bastante o tipo de iluminação que a gente vai querer fazer, o tipo de coisa que a gente quer para cada trabalho, e daí você poder fazer o seu melhor trabalho. Tá bom? Agora vou abrir para perguntas, né? Deve ter perguntas, não sei se tiver perguntas online. Opa, chegou uma pergunta aí. Foi. Legal. Então, vamos falar aqui, gente. Perguntar assim, qual lente você usa na maioria das vezes? É a primeira pergunta. Essa pergunta é bastante recorrente, gente. E assim, é engraçado. Existem umas preferidas, mas como eu estou limitado ao ambiente fechado, né? Muitas vezes é no apartamento da pessoa, ou até em kit. Eu já fiz fotografia, um ensaio todo em uma kit, um ambiente muito pequeno, muito apertado. E mesmo assim, as fotos assim, maravilhosas, foi bem legal, o desafio foi muito bom. O que acontece? Eu trabalho com a lente que eu tenho, que eu posso, né? Ali naquele momento, limitado ao ambiente que eu tenho.
Eu gosto de trabalhar muito com a 35, porque muitas vezes eu fotografo em ambiente fechado, então a 35 1.4 da Sigma, eu gosto muito dela, e uma cinquentinha. Daí a cinquentinha, gente, é 1.8, 1.4, 1.2, o que você tiver na mão tá muito bom, tá? Mas assim, sempre quando eu posso, daí eu levo uma 85mm 1.8 também, que ela faz um trabalho assim muito bonito, um desfoque muito bonito. E eu trabalho sempre com as lentes bem claras. Eu gosto de trabalhar com esse desfoque, até porque eu trabalho só com a luz natural entrando no ambiente, de forma indireta. Então, para eu conseguir uma boa iluminação natural, de forma indireta, uma boa foto com a nitidez boa, eu tenho que usar a lente numa abertura boa, uma abertura ampla. E aqui na praia, como trabalhar com a luz natural ao meio-dia, por exemplo? Então, a gente pode se utilizar de difusores, e aí a gente tem tanto o difusor natural, se for um dia nublado, você consegue trabalhar muito bem, meio-dia, na praia, mas você pode também utilizar aquele difusor artificial, né? Aqueles discos, e você fazer uma difusão em cima do rosto da modelo para que não fique muito carregado, tá? E só deixa eu ver aqui, ao meio-dia. Na praia, basicamente, para o meio-dia, que seria o momento crítico, né? Você pode utilizar essa difusão, mas também tem a possibilidade de você utilizar um flash, pode ser até direto da câmera para você, ou então um pouquinho deslocado, mas para você jogar no rosto da modelo e você conseguir retirar um pouco essa sombra, você fazer uma suavização dessa sombra, atacando o flash de frente para o rosto da modelo, né? No mesmo sentido que você tiver, você joga o flash, que daí você faz uma luz de preenchimento que vai tirar essas sombras que formam normalmente meio-dia. Tem mais alguma pergunta? Estamos tranquilo? Gente, então, eu gostaria de agradecer, aqui a próxima slide, agradecer bastante a oportunidade para o Brasília Photo Show, isso aqui é fantástico, né? É uma pena e ao mesmo tempo é legal a gente estar fazendo dessa forma online, porque a gente está trazendo isso, levando isso também, essa possibilidade para muita gente no mundo todo, né? São 56 países participando, então isso é fantástico. E vou deixar aqui meus contatos, né? Para quem quiser dar uma olhada, é joamericofotografia.com e @joamerico. Desculpa, né? Sempre agradecer, tipo, a minha família que sempre dá um suporte maravilhoso, né? Família é tudo, né, gente? Então, muito obrigado. Grande Zé Américo, obrigado, irmão. Valeu. É isso aí, trazendo aí as mais diversas possibilidades. Esse microfone não é meu, já tem um aqui, ó. Estava comentando aqui que é muito legal a gente estar vendo quem passa por aqui, trazendo suas exposições, a grande diversidade de oportunidades no mundo da fotografia. José Américo agora conversou com a gente aí sobre a fotografia sensual, né? São várias as opções aí para quem está se reinventando, né? Que é a palavra também no momento, além de saúde. É isso aí. Obrigado, Zé Américo. Valeu.